Sou Marcos Marchi, aqui no canal Filosofia Tami, propondo uma reflexão. Se a energia interfere na realidade, por que eu brigar com a realidade e não aprender a trabalhar com a energia? Essa é a questão. Para dar continuidade a essa reflexão, talvez seja necessário fazer um comentário sobre realidade. Dentro desse aspecto da realidade, eu vou diferenciar aqui em dois pontos. Uma realidade objetiva e outra realidade que eu chamo subjetiva. O que normalmente a gente chama de verdade, o que a gente chama de realidade, que passa a ser comum a todos, ou pelo menos a maioria partilha a existência daquilo, a gente chama de objetivo. O que é uma realidade, uma experiência, que eu vou chamar de experiência, que passa a ser individual, mais de uma origem interna, a gente chama isso de subjetivo. Então eu vou trabalhar com esses dois elementos. Então a maioria das vezes que a gente está falando isso é real, não é real, verdadeiro, não é verdadeiro, a gente usa algo objetivo como uma referência para determinar se eu valido ou não valido a minha experiência. Isso é extremamente importante, por quê? Porque a gente pode cair no equívoco de pensar que algo faz bem para mim a partir do momento que todos concordarem que essa experiência existe ou esse objeto existe. Então vamos pegar um exemplo simples. Quando eu estou falando de uma garrafa, tá? Eu vou pegar uma garrafa aqui, ó. Quando estou falando de uma garrafa, ninguém duvida que eu posso dizer, olha, essa aqui é uma garrafa. Por mais que eu não conhecesse a garrafa, você poderia tocar. Então, algo existe aqui, por mais que eu não dê o nome. Então, ela tem uma objetividade, tá? Ela tem uma forma. Mas se eu falasse para você, eu estou sentindo algo dentro do meu corpo que é gostoso. Como é que eu passo isso para você? Você poderia simplesmente dizer para mim, tá viajando. Isso não existe, porque eu não estou experimentando. E você tenderia a negar essa realidade. Por quê? Porque se alguém que não consegue te dar uma referência para expressar o que está sentindo, você acaba rejeitando e você começa a buscar onde está escrito, que autor está falando isso, e só vai validar a minha experiência, o que eu estou falando, se por acaso, em algum lugar, de preferência uma pessoa que já tem um reconhecimento, concorde que aquilo existe. E a proposta do Tami é começar a trabalhar com essa questão da subjetividade. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço muitas pessoas que vêm com um discurso dessa natureza. Olha, eu tenho tudo que eu preciso, ou que pelo menos me disseram que eu preciso para viver, e não sinto bem. Eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho tudo para experimentar uma plenitude, mas eu não experimento. O que está acontecendo? Porque eu tenho o carro, que é uma realidade, eu tenho emprego, que é uma realidade, tenho casamento, que é uma realidade, tenho filhos, que é uma realidade. Todos esses elementos foi já elaborado como uma realidade necessária para a sua vida ser plena. E você não tem? O que acontece é o seguinte, que a realidade objetiva, ela pode ser uma estabilidade mental, uma segurança mental, emocional, mas ela não necessariamente te garante uma experiência de plenitude e bem-estar. Porque o que vai determinar o que vale na vida mesmo, enquanto plenitude, é a realidade subjetiva, não é a realidade objetiva, é a subjetiva. O que é a realidade subjetiva? A capacidade de perceber o seu movimento interno, né? Perceber que dentro do seu organismo existem fluxos, situação de mal-estar ou bem-estar, que elas não estão atreladas necessariamente, ou pode até estar atreladas, mas elas não estão condicionadas necessariamente aos fatores externos. Por isso que você vai ver alguém olhar para uma situação, um pôr do sol, e dizer assim, nossa, que lindo. E a outra pessoa vai olhar esse mesmo pôr do sol e dizer, nossa, o dia está acabando e eu não suporto a noite. A realidade objetiva é a mesma. O fenômeno, o fato é o mesmo. Mas o efeito interno
produz uma realidade aqui que é praticamente oposta. Aí você vai ver, são duas pessoas diferentes. Então eu faria outra pergunta. Você está num relacionamento e dentro desse relacionamento você diz assim: nossa, como eu gosto, como eu amo essa pessoa. Daqui uma semana eu converso com você, eu não suporto essa pessoa. Essa pessoa não está fazendo bem. Ou ele fez isso ou aquilo, estou desse jeito. Peraí, o que está acontecendo? É a pessoa que mudou? Né? Porque se amava semana passada e agora você não ama mais. Essa é uma situação que pode usar como referência. Ah, mas é que o outro está mudando, então vamos melhorar isso. Você olha para o espelho num dia e diz assim: nossa, que pessoa bonita que eu tô. Olha, tem alguns traços aqui que eu admiro. No dia seguinte, você olha no mesmo espelho, vai ter o mesmo lugar, e aqui do lado de cada espelho é a mesma pessoa. Você olha e diz: nossa, que pessoa. Como alguém pode gostar? Nossa, não vejo aspecto agradável nessa pessoa. Na prática, o que eu estou chamando a atenção aqui? Que essa realidade externa, ela é muito mais determinada pelos fluxos da sua energia do que pela objetividade das coisas. Você descrever algo, conhecer algo, compreender algo aqui enquanto forma não te dá plenitude se não gerar um movimento interno. Então, quando eu falo que a realidade é modificada pela energia, eu estou querendo dizer o seguinte: se você começa a olhar muitos pontos que existem na sua vida e esses pontos não te alimentam, está na hora de você parar de brigar, mudar só a cor da parede da casa, fazer reforma, trocar de carro, buscar em ambientes diferentes essa plenitude. Por quê? Porque a única forma de você interferir na realidade e na realidade subjetiva é entender essa dinâmica desses fluxos internos. O canal Filosofia Tami traz essas reflexões, não é baseada em especulações filosóficas, é baseada em experiências práticas. Então gostaria que ficasse claro que a gente pode até cometer algum equívoco a nível do aspecto erudito, porque eu estou trazendo experiências empíricas internas minhas, de pessoas que participam desse trabalho, e jogando à luz de uma reflexão, sem a necessidade de buscar dezenas e dezenas de pessoas que já estudaram o assunto, mas baseado em outras literaturas. Chegou um momento de a gente começar a estudar a vida real. Qual é a vida real? A real vida está aqui dentro, não está nos objetos inanimados aqui fora, na forma. É na dinâmica da vida. Essa é a realidade que eu considero a base de todas as realidades, a realidade dinâmica. O problema é que essa realidade dinâmica ela exige uma outra coisa, uma estabilidade para vivê-la. Por quê? Porque ninguém vai dizer assim: ó, hoje é isso e essa verdade vai ficar por 10 anos. Ela muda constantemente. É um convite a uma reflexão, é um convite mais do que uma reflexão, experienciar na prática. Quando a gente toca, ou se toca, faz a autoavaliação, a automovimentação, ou quando você identifica no corpo onde a realidade estagnou e a gente restabelece, a consciência se modifica. E a consciência modificando, o objeto externo não modifica, mas ele começa a ter outro tempero, um outro olhar. Essa realidade objetiva não vai modificar. Entenda, a realidade objetiva não vai fazer a diferença. A diferença faz entender que você tem o domínio da realidade subjetiva, por mais que nem todo mundo partilhe, por mais que não seja um coletivo partilhando, mas quem experimenta isso entende o que eu estou falando. Até a próxima reflexão e observe a sua dinâmica de realidade, como ela muda de um dia para o outro. É aqui dentro que muda, não é aqui fora.